Meus irmãos, eu convido a todos a abrirem sua Bíblia, Evangelho conforme Lucas, capítulo 38, versículo 42. Também uma alegria estar com os queridos e amados obreiros aqui desta filial que tem ajudado nosso pastor presidente e o seu representante nesta cidade, pastor Gediel. Também uma alegria estar com os queridos e amados presbíteros, obreiros da casa do Senhor. Lucas, capítulo de número 10. Todos encontraram, digam amém. Versículos 38 ao versículo 42. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã, chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e, aproximando-se, disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. E, respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Quem diz amém? Também parabenizando este lindo coral de irmãs, como a irmã Melquênia falou, estão louvando muito bonito, com o coração, para o nosso Deus. Deus abençoe a todas, em nome de Jesus. Meus irmãos, o tema escolhido pelo nosso pastor, sua esposa e as irmãs congressistas é Mulher Cristã que prioriza a Deus. A igreja pode repetir comigo: Mulher cristã que prioriza a Deus. A palavra priorizar significa dar prioridade ou primazia, tornar prioritário, privilegiar. Quando eu digo que Deus é minha prioridade, eu estou dizendo que Ele está acima de qualquer coisa na minha vida, acima da minha família, acima dos meus bens materiais, acima dos meus sonhos e acima dos meus projetos. Em Lucas capítulo 18, versículo 16, nos conta que um jovem pergunta a Jesus o que faria para conseguir a vida eterna. Jesus disse àquele jovem: vende tudo o que tens e dá aos pobres, e vem e segue-me. O jovem, ouvindo isto, a Bíblia diz que ele retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Jesus, conhecendo o coração daquele jovem, sabia que ele priorizava mais os seus bens materiais do que a Deus. O nosso Deus, Ele não aceita ser segundo plano. Repito em voz alta: o nosso Deus não aceita ser segundo plano. Ele tem que ser prioridade em nossas vidas. E quem confirma isso, diga amém. Maria de Betânia é um dos grandes exemplos que podemos citar, que deu prioridade ao Senhor. Em Lucas capítulo 10, versículo 38, onde nós acabamos de ler, vemos como ela já tinha sede para ouvir o Senhor Jesus, porque quem dá prioridade a Jesus tem sede de ouvir a sua voz, tem sede de ouvir a sua palavra. Jesus, ele vai para a sua casa e ela teve a percepção de que aquele era um momento em que ela deveria aproveitar.
para que ela aproveitasse aquele momento que Jesus estava em sua casa. Ela resolveu ficar aos pés de Jesus. A palavra de Deus diz: e tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. A sua irmã Marta demonstrou que não soube aproveitar aquele momento e ainda criticou Maria, julgando que ela não estava agindo correto. O versículo 40 diz: Marta, porém, andava distraída em muitos serviços e, aproximando-se, disse: Senhor, não se te dá de que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe que me ajude. Ao ser questionado por Marta, que cobrava que Jesus determinasse que Maria saísse dos seus pés, se levantasse da sua presença e fosse lhe ajudar com os afazeres da sua casa, Jesus respondeu a Maria. E respondendo Jesus disse: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Só quem escolheu a melhor parte levanta a sua mão e glorifica o Senhor. Maria também tinha muitas tarefas domésticas a realizar. Não é que Maria fosse uma preguiçosa e que estava ali aos pés de Jesus porque era uma mulher preguiçosa e porque não queria trabalhar. Mas ela entendeu que se Jesus estava ali naquela ocasião, a prioridade era ouvir a sua palavra. Ela entendeu que se Jesus estava no ambiente, as coisas para fazer poderiam ficar para depois. Ela procurou buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Ela procurou primeiro dar prioridade, dar atenção, ficar aos pés de Jesus, ouvir a sua voz e ouvir a sua palavra. Eu já abro um parêntese nesta noite para dizer que nós temos muita coisa para fazer. Nós temos que trabalhar, nós temos que estudar, nós temos que cuidar da nossa família. As queridas irmãs que estão aqui principalmente, sempre tem alguma coisa para fazer. É cozinhar, é fazer uma faxina, é lavar um banheiro, é cuidar da casa. Mas tem uma coisa: se nós não tirarmos um tempo para ouvir Jesus, para fazer a sua obra, para ler a sua palavra, para louvar o nome dele, para orar todos os dias, as coisas do mundo vão nos embaraçar e ele deixará de ser prioridade na nossa vida. Maria é uma mulher que chamou a atenção de Jesus. Ela deixou tudo e ficou aos pés dele. Marta estava fadigada, estava ansiosa, estava muito ocupada e não percebeu que naquele momento o melhor era aproveitar para ouvir a Jesus. Esta mesma mulher, Maria, ela chama a atenção mais uma vez em Lucas capítulo 7, versículo 36. A Bíblia Sagrada nos diz que um fariseu chamado Simão, ele convida Jesus para a sua casa. A primeira coisa na época a ser feita quando um convidado chegava na sua casa era lavar os pés do convidado. Em seguir, as pessoas elas davam ósculo santo, ou seja, um beijo na face, simbolizando as boas-vindas. E para finalizar aquela boa recepção, o dono da casa ungia sua cabeça com azeite, simbolizando o respeito. Mas a Bíblia diz que Simão, ele convidou Jesus para a sua casa, mas ele não honrou a Jesus na sua
casa. Em nenhum momento ele foi hospitaleiro. Em nenhum momento ele fez aquelas coisas que dizia para Jesus que Jesus era bem-vindo na sua casa. Aí o evangelista Lucas, ele cita uma mulher. Ele não cita o seu nome, mas ele chama uma mulher pecadora. Mas quando nós lemos João capítulo 11, versículo 2, dá a entender que esta mulher era Maria, porque a palavra de Deus diz, e Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e lhe tinha enxugado os pés com os seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Ela fez totalmente diferente aquilo que Simão tinha feito. A Bíblia diz que ela pegou um vaso de alabastro com unguento. Ela pega aquele vaso de alabastro com unguento e começa a derramar sobre os pés de Jesus. Aí agora não bastava derramar aquele unguento nos pés de Jesus, ela começa a derramar lágrimas aos pés de Jesus, e com aquele unguento e com aquelas lágrimas, ela começa a regar os pés de Jesus e enxugava com os seus cabelos da sua cabeça, e ela começava a enxugar os pés de Jesus, era derramando unguento, era derramando as suas lágrimas, enxugando os pés de Jesus com o seu cabelo e beijando seus pés. Quando Simão viu aquela cena, ele disse: se Jesus soubesse quem é esta que está fazendo isto com ele, esta mulher pecadora, ele não deixaria ela fazer isto. Mas Jesus disse: Simão, eu entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas esta regou os meus pés com lágrimas e enxugou com seus cabelos. Não me deste um beijo na face, mas esta, desde que chegou, ela não para de beijar os meus pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, Simão, mas esta ungiu os meus pés com unguento. Minha filha, os teus pecados estão perdoados, a tua fé te salvou, vai em paz. É noite de derramar unguento, é noite de derramar unguento. Quem trouxe unguento nesta noite, derrama nos pés de Jesus. Jesus está aqui e ele te pergunta: tem unguento? Derrama. Tem beijo? Beija os pés dele aqui nesta noite, com a tua adoração e com o teu louvor. Anda laralabracante oramanavia sóbria. Ita laralabracante oramanavia estérea. Mas não bastasse isso, Maria era uma adoradora que adorava ao Senhor de coração. Se o teclado puder ajudar. Ela não hesitava em fazer o melhor para Deus. Em João capítulo 12, Maria entra em ação mais uma vez. A Bíblia diz que 6 dias antes da Páscoa, Jesus ele foi a uma aldeia chamada Betânia, aonde ela morava juntamente com a sua irmã Marta e o seu irmão Lázaro. Fizeram um banquete na casa de Simão o leproso para recepcionar Jesus. Estavam todos ali, todos os convidados naquele banquete. A Bíblia diz que Marta estava mais uma vez trabalhando, servindo aos convidados. Vamos dar um desconto à bichinha, ela era trabalhadora. Quem diz amém? Mais uma vez Marta estava servindo os convidados. Lázaro estava na mesa com Jesus. Mas onde estava Maria? Diga assim: onde estava Maria? Marta estava trabalhando mais uma vez. Lázaro, que desta feita Jesus já havia o ressuscitado, estava na mesa com o Senhor. Eu imagino Maria olhando e dizendo: o que fazer com esse homem que libertou dos meus pecados, quando ninguém dava nada por mim, quando eu era conhecida como uma mulher pecadora? O que fazer com este homem que ressuscitou o meu irmão, que estava morto?
há 4 dias. E ele disse: Lázaro, vem para fora. Maria pega um vaso de alabastro com unguento de nardo puro, de muito preço. Mais uma vez ela unge os pés de Jesus e enxugou-lhe os pés com os seus cabelos. E a Bíblia diz que a casa encheu-se com o cheiro do unguento. Primeiro ponto nesta noite, diga assim comigo: priorizar a Deus é dar a Ele o que temos de melhor. Olhe para a irmã que está ao lado e pergunta assim: você está dando o seu melhor para Deus? O nosso Deus não aceita a sobra. O nosso Deus não aceita resto. O nosso Deus só aceita o nosso melhor. Ainda que o nosso melhor para alguém seja pouco, mas Ele que conhece o coração, Ele sabe qual é o nosso melhor. A viuvinha só tinha uma moeda, mas Jesus disse: ela deu mais do que todos, ela deu tudo o que tinha. Jesus sabe qual é o meu e qual é o teu melhor. Às vezes a gente está julgando o irmão, mas o irmão fez mal feito, mas ele está dando o melhor. Mas ela faz desse jeito, mas é o melhor que ela tem para dar a Deus, e Deus está recebendo. Eu sinto a presença de Jesus. Só quem sente te derrama na presença de Deus. O gesto de Maria, considerado extravagante, provocou grande reboliço entre os presentes, principalmente em Judas Iscariotes. João 12,5 ele diz: por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiro e não se deu aos pobres? Mas a Bíblia diz que ele não estava preocupado em pegar o dinheiro e dar aos pobres. Ele estava preocupado em roubar aquele dinheiro, porque ele já vinha numa vida de erro, numa vida de pecado. O perfume derramado de nardo puro equivalia a cerca de 300 denários, quase o salário de um trabalhador durante um ano inteiro. O perfume havia sido extraído do puro nardo, isto é, das folhas secas de uma planta natural do Himalaia, entre o Tibete e a Índia. Segundo afirmam os estudiosos, como a planta vinha de uma região muito longe e distante e vinha carregada por camelos, fazia com que, com seu valor, ele ficasse ainda mais alto. Então Judas, ao ver aquela cena, acostumado em dar as coisas para Deus que não vinha do seu coração, acostumado a dar sobra, acostumado a dar resto, quando ele vê uma verdadeira adoradora adorando a Jesus em espírito e em verdade e dando o seu melhor para ele, ele começa a criticar Maria, dizendo: para que isso? Não precisa isso. Quantas vezes não olharam para você e disseram: para que isso? Não precisa tanta glória, não precisa tanta aleluia, não precisa tanto louvor, não precisa tanta organização. Mas Jesus está te dizendo nesta noite: minha filha, é para mim, dê o seu melhor. É para mim, dê o seu melhor. Ele tem dado o melhor para a sua igreja, então para Ele o nosso melhor. Maria não queria saber se aquilo tinha custado um ano de trabalho. Maria não queria saber se aquilo lhe custou muito dinheiro. Maria naquele momento só tinha um pensamento: o que é que eu tenho de melhor? Existem muitas pessoas com o coração de Judas que não têm coragem de dar o seu melhor para Deus. Mas Deus está levantando mulheres com o coração de Maria, que darão o que tem de melhor para Deus. Levanta a tua mão. Levanta a tua mão. A melhor oração, quem pode dar glória? O melhor louvor, o tempo mais precioso, a melhor oferta. Você vai sair para evangelizar, você vai sair para visitar, você vai chegar de manhã cedo para orar. O que for de melhor, o que for de mais precioso, o que for de mais valioso para você, você vai pegar e vai dizer: teu Deus, o Senhor merece o meu melhor.
Anda laralabracante oramanávia sobre. Eita laralabracante oramanávia. Segundo um ponto, diga assim comigo: priorizar a Deus é se entregar totalmente a Ele. Não chama atenção só o valor do unguento, mas também, diga assim, a forma como ela entrega. Ela podia fazer feito a gente faz. Colocar na bolsinha da Boticário, da Natura, se fosse hoje. Embalar bem bonitinho. Está aqui, Senhor, o presente que eu trouxe para o Senhor. Mas ela disse não. Com ele não. Com ele não. Ela pega o vaso de alabastro, quebra e começa a ungir a cabeça de Jesus e os pés do Senhor. Ao ungir os pés de Jesus com unguento, ela solta os seus cabelos e começa a enxugar os pés de Jesus com os seus cabelos. Na época as mulheres não podiam soltar os seus cabelos em público. As que soltassem estavam colocando em dúvidas a sua reputação. Mas Maria não estava preocupada com o que iriam dizer. Maria não estava preocupada com quem ia falar. Maria não queria saber de Judas. Maria não queria saber de Simão. Maria não queria saber de Marta. Maria não queria saber de Lázaro. Maria só queria saber em dar o melhor que tinha para ele, da melhor forma possível. Era o seu melhor que foi dado da melhor forma possível. Ou seja, ela se entregou totalmente a Deus. Totalmente a Deus. Você tem se entregado a Deus? Você tem se entregado ao Senhor? Completamente? Ou pela metade? Só uma parte? Ou você tem se entregado totalmente ao Senhor? Nesta noite o Senhor, Ele nos diz: eu não aceito coração dividido. Eu não aceito mente dividida. A Bíblia diz: ou a gente serve a Deus, ou a gente não serve. Ou a gente mergulha, ou a gente fica só de fora, olhando as irmãs mergulhando, e a gente dizendo: oh, que coisa linda, como é maravilhoso, e fica de fora. Mas Jesus te diz nesta noite: mergulha. Eu não te quero só com águas pelos joelhos. Eu não te quero com água só na cintura. Eu não quero com água só na barriga. Mergulha na minha presença. Se entrega totalmente a mim nesta noite. Se eu for prioridade na tua vida, eu me revelarei de uma forma que tu nunca vistes, que tu nunca ouvistes. Eu vou me revelar para a tua vida de uma forma sobrenatural. Mas eu só me revelo para aqueles que se entregam totalmente a mim. Porque quem prioriza a Deus abre mão dos seus projetos para viver os projetos de Deus. Terceiro ponto desta mensagem, diga assim comigo: quem prioriza a Deus abre mão dos seus projetos para viver os projetos de Deus. Estar na presença de Jesus é a maior prioridade na vida. Muitas vezes fazemos projetos, traçamos metas para a nossa vida. Corremos muito para realizar os nossos sonhos. Mas esquecemos de Deus. Não temos tempo para Ele, nem para a sua obra. Ficamos distraídos com as coisas do mundo. Mas o Senhor te pergunta aqui nesta noite: eu tenho sido a tua prioridade mesmo? Se você tiver que abrir mão dos seus projetos, dos seus sonhos, dos seus planos, para que eu seja a tua prioridade,
A forma como você adorar agora vai ser a sua resposta para Deus. Eu tenho sido a tua prioridade ou é só da boca para fora? E se você tiver que abrir mão de alguma coisa por mim, dos seus planos, dos seus projetos, dos seus sonhos, você está disposto a abrir mão dos seus projetos para viver os meus projetos na tua vida? Você está disposto a abrir mão dos seus sonhos para viver aquilo que eu sonhei para a tua vida? Muitos já se sentem realizados na sua vida e dizem: eu já me formei, eu tenho minha casa, meu bom emprego. Outros dizem: eu já sou aposentado, meus filhos estão tudo feitos na vida, casado. Isto é muito bom, muito bom. Mas hoje ele te pergunta: na tua trajetória, na tua vida, eu tenho sido prioridade? Ou foi só isso mesmo? Você se formar, você criar os seus filhos. Será que nessa trajetória você não esqueceu de nada? Muitas vezes, no lado material está tudo certo. Mas quando faz uma retrospectiva, quando olha para a família, quando olha lá para trás, o lado espiritual está um caos. Mas Jesus me trouxe aqui nesta noite para te dizer: hoje é o momento de recuperar o tempo perdido. Aqueles que deram prioridade ao Senhor hoje vivem os projetos de Deus para a sua vida. Eu fico triste, me permitam dizer, quando um pai fica mais feliz em ver o seu filho formado do que o seu filho na casa do Senhor. Para muitos pais, para muitas mães hoje não importa se os filhos estão na casa do Senhor ou não. O que importa é se passou num bom vestibular, é se passou numa boa faculdade, é se está fazendo medicina, é se está sendo uma pessoa de destaque na sociedade. Mas irmão, isto é ruim não, é muito bom. Invista nos teus filhos, invista na tua família, invista, pague bons cursos para ele, coloque ele numa boa faculdade. Mas não se esqueça, junto com a sua família, que Deus é a tua prioridade. Você pode ter uma casa boa, você pode ter um carro novo, teus filhos podem ser tudo formado em medicina e engenharia, mas se não tiverem na presença de Deus, não valeu de nada. Deus falou muito forte comigo hoje à tarde, porque eu lembrei que eu oro sempre pelos meus filhos. E claro que a gente pede um bom futuro, mas o que eu mais peço a Deus é: eu nunca quero ver um filho meu neste mundo, porque se eu ver, eu vou entender que eu fracassei e que Deus não foi a minha prioridade. Deus é a prioridade da tua vida, Deus é a prioridade da sua família, e Ele te diz nesta noite: se você me priorizar, se eu for prioridade no teu lar, se eu for prioridade na tua família, eu abrirei as portas dos céus e derramarei bênçãos sobre a tua casa, e encherei os teus celeiros e te abençoarei, e como foi louvado aqui, eu te darei vitória, vitória e vitória. Mas primeiro, deixa eu ser a tua prioridade. Deixa eu ouvir tua voz novamente de madrugada. Deixa eu ouvir aquela serva minha me adorando quando me aceitou, que não perdia uma vigília, um culto, uma consagração.
Deixa eu ouvir a tua voz de novo, chorando, se derramando na minha presença. Deixa eu ter espaço lá na tua casa para você voltar a fazer aquele culto no lar. Eu estou com saudade de você, minha filha. Eu estou com saudade de você, meu filho. E nesta noite eu vim te falar, se você abrir o seu coração e me der prioridade, eu vou te encher do meu Espírito Santo. Com autorização do pastor, fica de pé em nome de Jesus. Entre no quarto e feche a porta. Chegou a hora de falar com Deus. Dobra os joelhos e sinta a presença que toma todo este lugar. Sinta. Se você trouxe o vaso de alabastro hoje, quebra na presença a glória desta noite. Quebra. Sinta a glória do Pai. Aleluia. Diga não te detens. Não te detens. Derrama a tua alma e adora a Ele. E as batidas do teu coração acelerar. Escuta. Ele mexendo o quê? no secreto da gente. Aonde? Glória a Deus. No lugar que